e hoje completa 1 ano da morte do menino Henri. Eu não imaginava, né, que Monique podia estar envolvida em algo tão cruel, tão brutal aí com meu filho. Episódio 1. A fantasia da família perfeita. A partir do meu que começaram as denúncias. Se elas tivessem começado as denúncias antes, talvez não teria chegado ao meu filho. As pessoas que estavam ali com ele naquele momento negam qualquer tipo de agressão. Então é muito complexo entender qual foi a dinâmica naquele apartamento. Num caso que não há testemunha, não há imagem de câmera. São muitas variáveis, são muitas versões ali apresentadas, são muitos lados. E eu acho que cabe a nós, jornalistas, narrar e todos esses fatos e dar luz a todas essas versões. Na madrugada do dia 8 de março de 2021, um menino acompanhado de sua mãe e padrasto deram entrada na emergência de um hospital particular localizado na Barra da Tijuca, bairro que fica na zona oeste do Rio de Janeiro. Passadas apenas algumas horas, a morte do menino é confirmada e surgem indícios de que, na verdade, Henri fora vítima de um crime e não apenas de um acidente doméstico. Abordaremos aqui os fatos que marcaram o caso da morte de Henri Borel. O engenheiro Linel, pai de Henri, e a professora Monique, mãe de Henri, se conheceram em 2011, na festa de aniversário de uma amiga em comum. Pouco tempo depois, já estavam morando juntos e logo se casaram. Depois de 6 anos de casados, decidiram ter o seu primeiro filho. Partindo de Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro, Monique Medeiros e seu marido Leniel Borel mudam-se para o Recreio dos Bandeirantes. Os dois pareciam ter uma relação muito boa, mas a distância e a falta de tempo de Linel fizeram com que Monique pedisse o divórcio. Algumas testemunhas dizem que Jairinho e Monique brigavam com frequência, em discussões que costumavam ocorrer dentro do quarto. Mas assim que saíam, já estavam trocando beijos e abraços. A defesa de Monique Medeiros afirma que a dinâmica do que aconteceu quando seu filho Henri Borel Medeiros morreu foi diametralmente oposta ao que foi colocado em seu depoimento. Os novos advogados contratados alegam que Monique sofreu uma rotina de agressões por parte do Dr. Jairinho, com quem vivia com o filho em um apartamento no condomínio Majestic, na Barra da Tijuca. Em uma dessas ocasiões, Jairinho a teria enforcado. O advogado Hugo Novaes lembrou que tanto a babá quanto a ex-namorada afirmaram ter medo de Jairinho. Pouco tempo depois de se separar, Monique conhece Jairinho pelo Instagram e logo se apaixona. Desde que conheceu Jairinho, Monique mudou sua vida quase completamente. Deixou um endereço simples em Bangu, onde vivia com os pais, para um condomínio de classe média alta, na Barra da Tijuca. Ela pediu demissão de um cargo de diretora de escola e ganhou um cargo no Tribunal de Contas do município do Rio, onde passou a atuar no gabinete do conselheiro Luiz Antônio Guaraná. Tudo graças ao Jairinho. É importante frisar que o relacionamento da Monique e do Jairinho ele foi curto, né? Eles iniciaram um romance, um namoro no fim do ano e resolveram morar juntos em janeiro com o Henri num apartamento no condomínio Majestic, no Cidade Jardim, na Barra da Tijuca, por aproximadamente 60 dias. Né? Então foi tudo muito rápido. A Monique estava recém-separada do primeiro marido, o Leniel, pai do Henri, e segundo tanto a Monique quanto o Jairinho, eles se conheceram ali pelas redes sociais, né? Pelo Instagram, trocaram mensagens, marcaram um encontro num shopping aqui na Barra da Tijuca e aí então iniciaram esse romance, esse breve romance, né? Depois moraram juntos e o Henri morreu no dia 8 de março, então aí 2 meses após eles decidirem dividir um apartamento. Primeiro, sobre a necessidade de a gente validar o que as crianças nos falam, né? Que servem como alerta, só que por serem crianças a gente termina por não acolher e legitimar o que eles nos trazem. É o que a gente chama de psicologia de psicoeducação, né? Vamos nos psicoeducar e vamos ouvir o que os pequenos têm a nos dizer enquanto alerta. Fins financeiro, entendeu? A Monique sai do emprego de professora de uma escola municipal em Senador Camará e ele vai lá e dá para ela um cargo no Tribunal de Contas do município, né? É um cargo desses fantasmas, né, que não precisa nem ir. Então vamos falar hoje que ela sai aí de R$4.000 para R$20.000, 5 vezes mais do que ela ganhava. A Monique, de acordo com todas as testemunhas do processo, inclusive com o próprio ex-marido,
né, com quem ela ficou alguns anos casada, dividindo a mesma casa. A Monique era uma mãe muito zelosa, muito atenciosa, muito cuidadosa com o Henri, né? Nos pequenos detalhes, ela estava ali muito presente, tanto no cuidado com o material escolar, com etiquetas personalizadas. Era uma mãe que tinha esse trato, esse carinho com o filho, na alimentação, né? Nas aulas, na escola, estimulava o Henri a fazer brincadeiras, a aprender a ler, a escrever. Ela tinha ali, também como professora, né? Ela é formada em letras, era professora e diretora de uma escola do município. Ela tinha um papel ali como mãe muito elogiado por todos, pelos familiares, pelos funcionários que trabalhavam com ela, pelo próprio Leniel, pai do Henri. Então esse caso muito chocou a todos, inclusive aos jornalistas, justamente por esse perfil de mãe, né? A Monique não apresentava um perfil de mãe agressiva, nem omissa, nem desleixada, de acordo com todas as informações que inclusive estão no processo hoje, também com as entrevistas que eu fiz para o livro, com as entrevistas que outros colegas jornalistas fizeram e publicaram em outros veículos. A Monique tinha um perfil ali de mãe que nada a desabonasse, né? Ela tinha ali um perfil de mãe muito próxima, muito cuidadosa com o filho. Então ele demonstra essa falta de empatia, ele demonstra esse alto poder de sedução, especialmente diante da mãe do pequeno Henri. A mãe, ela se via enlaçada nessa sedução por parte do Dr. Jairinho, que visivelmente tem um grande poder de manipulação, né? Então a mãe, ela termina por deixar essa relação com o filho até um pouco de lado, desfavorecida, em prol dessa relação manipuladora com o seu marido, o Dr. Jairinho, né? E ele é uma relação de poder, e a gente sabe que em psicologia, relações de poder, seja nas esferas do trabalho, seja nas esferas sociais de forma geral, podem favorecer certos tipos de delitos, certos tipos de abuso, e às vezes até de morte, como foi o caso. É uma relação de poder, um adulto com uma criança, né? Imagina então um adulto com características psicopáticas e com alto poder de manipulação, com força física exorbitantemente maior. A jornalista e autora do livro Caso Henri, Morte Anunciada, foi uma das pessoas que estiveram desde o princípio acompanhando o caso de perto. Por diversas vezes, Paola conversou com os acusados e com diversas fontes próximas aos envolvidos. E o Henri passou por uma transição, né? Ele morava num apartamento, numa cobertura, no Recreio, com a Monique e com o Leniel, e dividia ali um pouco a rotina também com a casa dos avós maternos em Bangu. Então tinha ali já uma vida ali já estabelecida há alguns anos, né? Tinha alguns amigos, enfim, tinha a rotina ali de Bangu e do Recreio, muito próximo, sobretudo dos avós maternos, eram pessoas muito importantes e presentes na infância do Henri. E de repente ele teve uma mudança de vida, né? Que foi sentida, obviamente, né? Uma mudança de casa, e recebeu uma nova companhia, uma figura até então estranha, né? Que conheceu em algumas visitas a alguns restaurantes que ele foi com a Monique e com o Jairinho. E eles passam então a morar juntos. Então, de acordo com a Monique, essa mudança no comportamento se deu justamente por causa da mudança de vida, de rotina do Henri. Era uma criança que estava recebendo novos estímulos, conhecendo novos amigos, frequentando novos lugares, com novas atividades, mudou de colégio. Na visão, por exemplo, do Leniel, pai do Henri, essa mudança de comportamento se deu porque ele já vinha sofrendo agressões ali do então padrasto do Jairinho. Esse caso, ele faz a gente refletir sobre validar o que a criança tem a dizer, porque a criança vai nos entregar alguns sinais. Essa mãe foi seduzida pelo Dr. Jairinho, então é difícil avaliar. Então, o caso se inicia, essa criança ela é levada ao Hospital Barra d'Or, a equipe de plantão tenta manobra de ressuscitação por aproximadamente uns 60 minutos, fez de tudo que era possível na medicina para tentar ressuscitar esse menino. Ele chega ao hospital em PCR, ele já chega cadáver lá, mas de qualquer maneira a equipe adota todos os procedimentos ao alcance da medicina para poder ressuscitá-lo, fazem massagens cardiorrespiratórias, injetam drogas que fazem com que o organismo reaja, tais como adrenalina,
injetaram grande dose de adrenalina no sangue do menino, e todas essas manobras são insuficientes, sendo declarado o óbito umas 2 horas depois da entrada do menino. Então, você tem aproximadamente 60 minutos de manobra, você tem toda uma parte burocrática de entender por que aquele acidente ocorreu, quais são as consequências médico-legais daquele acidente, e a partir do primeiro minuto a equipe médica não se convence dessa narrativa de acidente e ela passa a investigar uma possível causa exógena, ou seja, uma causa externa. E quando você tem, né, um óbito suspeito que seja, você tem um procedimento policial que se chama remoção para verificação de óbito. Quando você remove o corpo ao Instituto Médico Legal, que vai realizar a perícia nesse cadáver e vai atestar qual foi a causa e natureza do óbito. Então, nesse primeiro momento, a gente tem algumas manobras do investigado Jairo tentando liberar o corpo de uma forma rápida para que pudesse fazer o sepultamento. Ele aciona um auto-executivo da rede de hospitais. Esse auto-executivo diz em depoimento que, depois de tantas e insistentes ligações, ele atende ao investigado, que o investigado pede a ele que faça essa remoção não para o IML, mas sim para o cemitério. Ele entra em contato com a equipe médica diz que não seria possível, porque existiam sinais exteriores de lesões, né? E que esse corpo teria que ser periciado. Esse investigado esse auto-executivo procurado comunica ao investigado que não seria possível a liberação da forma que ele queria do corpo do menino Henri, e o investigado chega a mandar uma mensagem para esse executivo dizendo: ou você resolve ou eu resolvo. E aí depois a gente tem notícia de que o investigado teria entrado em contato com a mais alta autoridade do executivo estadual, tentando da mesma forma a liberação do corpo. Isso já chama uma certa atenção, né? Porque quando você tem um acidente doméstico, você não tem a menor preocupação, embora não seja o desejável, de que esse corpo seja periciado, né? A família, obviamente, que deseja fazer um enterro de caixão aberto, todas as vênias, né, que uma morte merece, mas não significa dizer que quando você tem um acidente e uma possibilidade ou uma morte suspeita, que você não possa fazer uma verificação de óbito. Então isso chamou bastante atenção na investigação. Foi. Obrigada.